Chegou o Jurassic World Dominion com dinossauros soltos pelo mundo, ameaça ambiental de outros animais e o retorno do elenco original do primeiro filme de 93. Pelo menos voltou, não é isso? Será que isso garante um final assim, incrível pra trilogia Jurassic World? Porque esse é o final. Galera, eu vou falar tudo sem filtro, eu vou falar tudo. Me segurem, vamos lá. Vamos lá. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui, maneiro, casca grossa. Lá em 1993, tá? Jurassic Park foi um marco na história do cinema, um divisor da era Cretácea, ok? E não estava lá. Vamos parar com as piadinhas. Já para com as piadinhas antes, pô, dá um backspace aí, pô. Vamos falar do que foi esse marco de 93. Além de ter sido um filme impressionante, com aqueles dinossauros tocando terror na tela, porque foi. O roteiro era impecável, então tudo era maneiro, entende? Foi tudo tão bom que o primeiro Jurassic Park ficou por anos como a maior bilheteria da história, até a chegada do Titanic em 97. Essa você não sabia, tá vendo? Eu falo pra vocês, vocês acompanham esse canal. Daí pra frente foi feito o que Hollywood sempre faz. Estende a franquia tentando conquistar de novo a mesma façanha do filme 1. Né? Transformar justamente em franquia, pra dar mais choquila. Mas até agora nenhum filme superou o primeiro Jurassic Park, nenhum. Essa é verdade. Foram 3 Jurassic Park e depois o soft reboot, digamos assim, de Jurassic World, que acabou de chegar inclusive com o terceiro filme também. Para os fãs, isso aí virou uma continuação de experiência, mas sempre fica aquela vontade de ver de novo aquele filme, aquele mesmo impacto, de ter aquele mesmo impacto do filme original. E a promessa do Jurassic World Dominion era justamente essa, né? É fechar a trilogia, concluir a trilogia, chamando de volta toda aquela grandiosidade do filme 1. Eles conseguiram? Será que eles conseguiram isso? Eu já começo falando que essa missão é quase impossível. O Tom Cruise negaria essa. Mas mesmo assim eu fui conferir pra contar pra vocês. E eu vou ter que mandar o sincerão, sabe por quê? Porque eu tenho que mandar sempre, galera. Então, sincerão, já manda um like aqui, ó. Esse vai... Eu não sei se vai ter... Porque eu nunca sei, né? Quando a gente dá opinião de filme, vocês sabem, fica a gente com raiva. Ok, como vocês... Você não entende nada. Mas então, já manda um like. E já comenta aqui antes de mim, né? Antes de mim. Comenta o que você achou desse filme. Bota aqui embaixo. Tem que ser sincero. Ah, você também. Você vai ser sincero, né? Você não tem nada a perder. Manda ver. Comenta. E já fica aviso pra vocês que esse vídeo tá cheio de spoiler, beleza? Então, segue comigo por sua conta e risco. O filme já começou me desanimando um pouquinho, tem que ser honesto, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu não curto esse negócio de filme parecer um documentário e tal, aquelas coisas que você sabe, né? Filmar. E foi justamente assim que o Dominion abriu. Com um vídeo institucional, mostrando como se fossem reportagens, falando de como estava o mundo desde que os dinossauros foram soltos pelo planeta. Você tem que lembrar o seguinte, galera, esse sou eu falando. Eu não sou crítico, eu não entendo de claquete, de coisas abstratas, de ideologia, de fisiologia, de palavras difíceis, eu não sei botar isso na minha crítica. Então eu já comecei a não gostar aí. A sorte é que isso durou pouco. Só que tem um problema a mais. A questão de mostrar o problema dos dinossauros soltos pelo mundo, dentro das florestas, da cidade, alguns soltos no parque e tal, era bastante interessante. Só que ela não foi muito explorada no filme. E isso eu achei um vacilo gigantesco. Eles tinham que ter continuado nisso. Pensa como é que ia ser legal se o filme fosse focado nesse problema. Porque, porra, tu tá numa cidade, tem um Tiranossauro Rex, isso é um baita de um problema. Mas isso foi só uma passada rápida e pronto. Dali pra frente, o filme focou na questão da clonagem da Maisie e o sequestro dela. Paralelo a isso, os gafanhotos gigantes criados em laboratório roubaram a cena e viraram a preocupação principal do filme por um tempão. Tipo, né, eles viraram uma preocupação bem maior na trama do que os próprios dinossauros. E o nome é Jurassic. Jurassic a gente pensa em dinossauro. Tudo bem, aqueles bichos eram bizarros pra caramba, mas, pô, pra mim a maior ameaça nesse filme sempre teria que ser os dinossauros. Não uma indústria farmacêutica e muito menos gafanhotos. Concorda, jovem gafanhoto e gafanhoto? Mas é claro que tem coisa boa no filme. Que é isso? Não, tem sim. O elenco foi bem maneiro. Sabe, por exemplo, o Chris Pratt. Ele tá carismático, como sempre. O cara manda bem pra caramba. Ainda mais quando o personagem ajuda. O núcleo principal mandou bem pra caramba. O que não ajudou foi o roteiro mesmo. E assim, quando o roteiro não ajuda, complica pra caramba. Mas vamos lá, falando de personagem, o que foi mais fraco, na minha opinião, foram os vilões. Porque assim, galera, a gente, tá, quer ver vilão casca grossa e não foi o que rolou. Todo mundo do mal era meio simples demais. Tipo, caricato, sabe? É meio isso. O dono da farmacêutica não tem diferença nenhuma de qualquer vilão ricaço que a gente viu nos filmes, né? Em qualquer filme. A outra mulher lá, contrabandista, pior ainda. Ela parecia que tava desfilando o filme inteiro. Escalaram uma bonitona, colocaram roupa de grife e ela decorou as falas. Só isso, acabou. Teve uma cena de tiroteio em volta dela que ela saiu andando. Normal assim, tipo, saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Se ela tivesse badass, dava pra manter isso aí, mas não tava. E tem mais uma coisa. O filme, ele faz questão de colocar em evidência que os verdadeiros vilões são os humanos.
Os dinossauros quase viraram enfeite em algumas partes do filme. Complication, né? Eu entendo que isso tem um pouquinho a ver com a essência do Jurassic Park, porque a culpa de tudo sempre foi dos humanos brincando de Deus. É sempre essa premissa do filme. Mas dali pra frente a ameaça eram os dinossauros, concorda? Tipo, brincamos de Deus, fizemos besteira, pô, mas a gente vai continuar fazendo besteira? Agora a besteira tá aí, né? Eu não tô dizendo que não teve nenhuma cena de dinossauro como ameaça. Teve. Mas o filme segurou isso pro arco final. Tem poucos arcos. Pro arco final tava lá. Quanto aos dinossauros, né, efeitos especiais, ninguém tem o que reclamar. Hoje não tem mais como fazer um filme desse com efeitos ruins, né? Tipo, o Chapolin não dá. Tem mais bonitas, o visual é muito legal. O filme encanta nesse ponto. Pô, você realmente acredita, caraca, o dinossauro ali, ô, mas e daí? Pô, você vai pra achar que não tem dinossauro? Não dá, né? PlayStation 2, não dá. As cenas de perseguição são legais também. O filme teve momentos bons de ação. Ah, e uma coisa que muita gente tava com pulga atrás da orelha é essa história de dinossauro com penas. Dinossauro com penas. Rolou. A ciência hoje diz que é bem impossível que os dinossauros tivessem penas mesmo. Fica até com pena de falar isso, mas teve. Então o filme deu um jeito de contornar isso sem abrir mão totalmente do que já tinha sido estabelecido na franquia. Então tinha dinossauro com penas e sem penas. Pronto. Né? Você vai sentir pena disso, o problema é teu. É claramente uma tentativa de deixar todo mundo feliz. Olha, tá vendo? Tem o personagem, o dinossauro com pena pra representar o dinossauro. Porque, pô, pode ter dinossauro aí que tem pena que vai ficar irritado, né? Pô, eu vou me representar com quem? Não é verdade? Tem também um pouquinho da pegada ambientalista que o primeiro filme batia na tecla, sabe? E essa costura sempre vai ser positiva no filme. E falando no filme original, nostalgia é a palavra-chave para Jurassic World Dominion. Mesmo o Jurassic World sendo um reboot da franquia, ele não descartou a trilogia original. E agora fechou fazendo um baita fanservice, juntando o elenco da trilogia atual com a galera do filme original. Isso é maneiro. Sabe, você vê ali, revê a Doutora Ellie, o Dr. Alan, mais uma vez também o Dr. Ian Malcolm, foi bom demais. Pra mim, isso é o que mais valeu a pena nesse filme, disparado, ok? É como se você for ver o filme do Homem-Aranha, do Miranha lá, e falar, pô, pra mim só valeu o Tobey. Mas não, o Tobey foi maneiro, mas valeu o filme inteiro. Bom, pelo menos pra mim. Nesse caso não, valeu só essa galera. É como se falar, só o Tobey, o resto descarta. E além do elenco, eles colocaram várias referências visuais do filme 1. E isso foi bacana também, nostalgia. Pena que o roteiro ficou no básico. Tinha tanto mais pra explorar, né? Como, por exemplo, a relação da humanidade com os dinossauros. Tudo isso foi só uma pinceladinha, né? Foi isso. Tinha vários temas casca grossa, né? Que ainda renderiam histórias mais profundas, sabe? Aquelas crises maiores. Mas isso tudo virou pano de fundo. Eu queria muito que a ameaça dos dinossauros não tivesse ficado de lado. Mas, verdade seja dita, mesmo que eu esteja parecendo muito duro, Pedro, você está sendo muito duro, que isso, duro nada, né? O filme, pra mim, foi melhor que os dois anteriores de Jurassic World. Por quê, Pedro? Porque ele resgatou aquela essência dos personagens antigos ali. Então, já foi melhor. Mas, verdade seja dita, de novo, o Jurassic Park original continua imbatível. A direção e o roteiro do Colin Trevorrow não é pavorosa, mas é indiscutível que se tivesse na mão do Spielberg, igual foi lá o primeirão lá, a franquia ia fechar lindamente. Jurassic World Dominion vale o ingresso sim, porque entretém, é bonito, é divertido, tem ação, mas tem que ir com poucas exigências, porque em questão de história ele não foi impressionante pra mim. Mas sei lá, né, eu sou Joe, né? Agora é com você, você assistiu o filme Jurassic World? Porra, você embasa o que eu tô falando, me ajuda, né? Porque eu tenho medo, eu não vi a opinião da galera. Juro, não vi. Eu realmente não sei o que vocês estão falando. Eu não sondei o que estão falando. Eu tô mandando vai que tá todo mundo. Eita, você tá louco? Todo mundo gostou. Então eu tenho medo, né? Porra, eu tenho que ir com nada, né? Mentira, eu não vou não. Mas eu quero saber você. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme pra ver se tá batendo com a mim. E logicamente, se inscreve no canal. Manda um sincerão. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem jeito, galera. Crítica de nerd, de quadrinhos, não é igual a crítica de cinema, né? Aqui a crítica fala, o filme é bom ou ruim. E eu tento pincelar qualquer coisinha, botando nome de diretor, de roteirista. Vocês viram, né? Caprichei pra caramba, né? Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Fui!